Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, pessoal, feliz dia de hoje. Mais uma semana começando. Mais uma segunda-feira começando. Bom dia, Sui. Tamo junto. Olha aqui vocês entrando. Bom dia, Ivan. Bom dia, Sui. Bom dia, Laura. Bom dia. Bom dia, Laurinha. Bom dia. Bom dia do Rio. Bom dia, Leandro. Feliz dia de hoje, pessoal. Tamo junto. Vamos lá, mais uma semana começando. Mais uma oportunidade, mais um dia. Vamos lá. Como vocês foram de final de semana? Buenos dias. Vamos lá. Até quando? Até quando? O nosso tema de hoje é até quando? E eu vinha pensando em algo que a gente pudesse trabalhar aqui. E para começar a semana já dando aquele chacoalhão, já começar a semana dando aquele empurrão, aquele empurrão principalmente na alma, né? Aquele empurrão que às vezes a gente tá precisando e precisa, às vezes precisa vir de fora pra gente realmente poder começar a prosperar. Pra gente poder começar a avançar. Hoje a gente tá chegando na nossa 46ª oportunidade de estar aprendendo aqui. Hoje é o Café Holístico número 46 e ainda tem muita coisa pra gente trabalhar daqui pra frente, daqui pro final desse ano. E pra gente começar aqui esse dia, bom dia Ivaldo, bom dia Sara, bom dia Silvana, bom dia Gi, tamo junto. Pra gente começar esse dia, pra gente começar essa semana, não tinha como começar de outra forma, começar de outro jeito, a não ser te perguntando, até quando? Até quando? Essa é uma pergunta que bate na nossa cabeça e faz um estrago na nossa racionalidade, porque vai muito no contra-intuitivo, vai muito no que a gente não está acostumado a entender, ao que a gente não está acostumado a observar, principalmente. O que a gente não observa normalmente e o que acaba lá na frente nos perturbando, acaba lá na frente nos tirando a visão realmente ampla e a visão realmente profunda das coisas que a gente está querendo avançar, né? É uma questão de querer melhorar, uma questão de querer avançar, é uma questão de querer ser melhor e estar melhor. Só que para isso a gente precisa entender alguns pontos das lacunas, entender quais são as peças do quebra-cabeça que estão em desalinhamento, certo? E entender quais são os pontos que a gente precisa equilibrar, quais são os pontos que a gente precisa regular, quais são os pontos que a gente precisa otimizar, tá? Otimizar. Só que aí a pergunta que vem antes de tudo isso acontecer é uma pergunta que precisa estar na sua cabeça e é uma pergunta que precisa ser feita para que coisas sejam estruturadas, para que negócios sejam estruturados, para que
você comece a entender aonde que você pode melhorar, aonde que você pode avançar, aonde que você pode realmente se diferenciar. Então a grande questão é, até quando? Até quando? Vou chegar perto aqui, mais perto, pra gente poder trocar essa ideia, pra gente poder conversar sobre isso, pra gente poder trocar essas informações, esses conhecimentos que vão levar a gente daqui pra frente. Então a questão é, até quando? Até quando você vai ficar desprezando a sua saúde? Até quando você vai continuar comendo um monte de industrializado e não vai focar no que precisa ser feito para a sua saúde ser equilibrada? Até quando você vai ficar sem treinar? Até quando você vai ficar sem ir para academia? Até quando você vai ficar sem ir para feira? Até quando você vai ficar nesse relacionamento que não te faz bem? Até quando você vai deixar de fazer as coisas que você gostaria de fazer por causa da opinião dos outros? Até quando? Até quando você vai ficar se prendendo, se limitando, se diminuindo por pessoas que não valem a pena? Por pessoas que nem conhecem a sua história, por pessoas que nem conhecem a sua verdade, o seu caminho, as suas dores, os seus projetos, os seus medos, os seus sonhos. Até quando você vai ficar sendo bloqueado, sendo bloqueada pela aprovação dos outros, pela necessidade de ser aprovado por algo ou por alguém? Até quando você vai deixar de fazer o que precisa ser feito? Até quando você vai ficar procrastinando naquele projeto que você sempre quis fazer e até hoje não saiu do papel? Até quando você vai ficar sonhando somente quando você está dormindo e não agindo quando você está acordado? Até quando você vai mentir para si mesmo, mentir para si mesma? Até quando? Às vezes as pessoas reclamam que as coisas não dão certo. Às vezes a gente reclama que as coisas não vão pra frente. Às vezes a gente reclama que os problemas não param de acontecer. Mas o que você está fazendo para eles pararem de acontecer? O que você está fazendo para a sua vida começar a fluir realmente como um rio? A sua vida precisa fluir como um rio. Você precisa fluir como um rio. Você precisa fluir como um rio ardente, né? Um rio que arde de tanto fluxo de água que ali percorre. Até quando você vai ficar querendo controlar as situações, as pessoas, o governo, as coisas que não estão na sua alçada, as coisas que não dependem de você? Até quando? Até quando? É a minha pergunta. E por que a minha pergunta é até quando? Porque eu quero levar pro seu coração, eu quero levar pra sua mente, para o seu cérebro, a seguinte informação: qual é a data que eu vou colocar para fazer isso acontecer? Qual que é a data? Qual que é a data do projeto? Qual que é a data do projeto que precisa sair do papel? Qual que é a data do começo da sua virada? Qual que é a data que você vai sair desse relacionamento? Qual que é a data que você vai colocar para
começar a fazer exercício físico, começar a se movimentar? Até quando você vai depender e não vai aprender? Aprende isso logo. Quem depende não aprende. Quem depende dos outros para fazer as coisas não vai aprender. Você precisa cair para dentro. Você precisa quebrar a cara. Você precisa errar. Você precisa começar a errar. Ah, Rodrigo, como assim eu preciso começar a errar? Você precisa começar a errar para você ter a possibilidade, para você ter a perspectiva de acertar. Normalmente a gente quer fazer as coisas, mas a gente já quer fazer as coisas perfeitas. A gente já quer sair, acabar de sair da barriga da mãe e já tá sendo independente. Não vai ser assim. As coisas não vão acontecer do dia pra noite. As coisas precisam ser construídas. Coisas precisam ser lapidadas. Processos, etapas. Dia após dia. Agora, enquanto você ficar se limitando, enquanto você ficar se rebaixando, enquanto você ficar abaixando a cabeça, vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo aí as araras aqui? Tá uma gritaria aqui de manhã, uma gritaria aqui nessa... Elas estão acordando também, né? Elas também estão no nosso café holístico. Então, pessoal, eu vim aqui hoje para dar esse recado para várias pessoas que vão passar por aqui e para vocês que já estão aqui. Até quando você vai ficar com isso tudo na gaveta? Até quando você vai ficar guardando isso no seu coração? Até quando você vai ficar alimentando essa raiva aí de alguma coisa, de alguma situação, de alguém, sem se livrar desse peso morto aí que tá em você? Até quando? Até quando? Porque a gente sempre fica falando, né? Ah, não, eu vou começar. Não, isso aqui agora eu decidi, agora eu vou começar. E a gente nunca começa. E a gente nunca dá o start, a gente nunca dá o ponto. A gente nunca liga o carro, nem liga o carro, né? Nem questão de passar a primeira marcha. A questão é de ligar o carro. E aí são 3 pilares. São 3 pilares que existem nessa atmosfera. São 3 pilares que existem nesse contexto. Que você precisa entender. Que você precisa entender para você, pelo menos, ter a consciência, ter a visão do que precisa e do que pode ser feito. Então, bom dia, Veida. Bom dia, Thiago. Bom dia, Andresa. Tamo junto, pessoal. Boa semana para vocês, boa semana para todo mundo. Estamos juntos, começando a nossa semana aqui com chave de ouro. Começando a nossa semana refletindo, botando a cabeça para pensar. Bom dia, Aline. Bom dia, Renata. Bom dia, Mari. Bom dia, Silvana. Estamos juntos, pessoal. Gratidão por ter vocês aqui. Então eu tô falando o seguinte, para quem chegou agora, eu tô falando sobre até quando. Até quando você vai ficar se limitando? Até quando você vai ficar se diminuindo? Até quando você vai ficar procrastinando nas suas atividades? Até quando você vai ficar dependendo da opinião dos outros? Até quando você vai querer ficar controlando as situações, as pessoas, as decisões do governo, enfim. Boa semana, pessoal. Boa semana para todo mundo. Que energia boa. Que energia boa. Para quem tá chegando agora, sinta essa energia de todo mundo que participa aqui do Café Holístico. Todos os dias a gente tem um assunto novo. Todos os dias a gente traz uma reflexão. Todos os dias a gente toma decisões aqui. Então o negócio é o seguinte, até quando você vai ficar procrastinando nisso tudo? Até quando você vai ficar nesse relacionamento que não te faz bem, que só te machuca, que só te fere?
que só te gera marcas ruins? Até quando você vai ficar esperando as coisas caírem do céu? Até quando você vai ficar esperando as coisas caírem do céu? As pessoas têm as barrigas que merecem. As pessoas têm a conta bancária que merecem. As pessoas têm os relacionamentos que merecem. As pessoas têm a saúde que merecem. As pessoas têm a família que merecem. É uma questão de merecimento e uma questão de decisão. É uma questão de decisão. Se você está numa situação que você não gosta, que você não quer, cabe a você decidir sair dela. Cabe a você decidir pular fora do barco. Cabe a você decidir comprar novas ferramentas, comprar novas formas de entender aquilo ali, de entender aquele contexto, adquirir, né? Comprar, adquirir, entender. O que você precisa? Primeiro de tudo, tomar uma decisão. Esse é o primeiro pilar, tomar uma decisão. Por que, Rodrigo? Porque senão a gente vai ficar sempre nesse até quando. Até quando você vai fazer tal coisa, até quando você vai tomar essa decisão, até quando você vai ficar procrastinando. A questão é decisão. É o famoso chega. Chega. Você tem que virar para dentro de você. Isso eu ensino para vários pacientes meus, para vários alunos meus. E isso é muito importante. Quando você ativa dentro de você o significado da palavra chega, do tipo chega, não aguento mais, chega, isso aqui não é para mim, chega, não vou ficar nessa vida, chega, isso aqui não é vida que eu mereço. Quando você toma uma decisão, olha só, estou precisando mesmo de tomar uma decisão em um trabalho desgastante. É isso aí, queridona. Precisa tomar decisões. Senão, o fluxo sempre continua o mesmo. Se você não cortar o mal pela raiz, se você não for nas profundezas da questão, se você ficar evitando... Eu sei que tomar uma decisão é complexo. Eu sei que romper com o laço é complexo. Mas você precisa se perguntar isso. Vale mais a pena a aventura de se jogar numa jornada nova, ou compensa mais continuar uma coisa que você não está satisfeito, que não está te fazendo bem, que não está te fazendo progredir, entende? Então assim, para quem está pensando isso agora, eu sei que essa mensagem é para alguém, eu sei que essa mensagem é para vocês que estão ouvindo e estão entendendo isso, e eu vou te contar os 3 pilares, tá? Quais são os 3 pilares que você pode já fazer hoje, pode terminar essa live e você já pode aplicar esses 3 pontos para você tomar uma decisão. Então, se você está assim na vida pessoal, se você está assim na vida profissional, eu te digo o seguinte, e hoje eu estou aqui para te falar o seguinte: não deixa o medo te dominar. Não deixa o medo te dominar. Você precisa assumir o comando. Você precisa assumir o governo. Você precisa assumir o protagonismo dessa situação. E por que isso, Rodrigo? Porque o que te prende? O que te prende? É o dinheiro? É a situação? É o cargo? É o ego daquela situação ali, daquele cargo ali? Se liberta disso. Se liberta disso. Por quê? Porque quando chegar lá na frente, quando chegar lá nos seus 80 anos, nos seus 70 anos, você não precisa se arrepender. Você não precisa esperar até lá para falar e se? E se? Elimine o e se. O e se é a primeira coisa que você precisa eliminar. E se eu tivesse feito? E se eu tivesse
mudado? E se eu tivesse saído daquele emprego e ido fazer o que eu nasci para fazer? E se, tá? Já contei essa história para vocês, o Steve Jobs, o cara que criou a Apple, ele no leito de morte, ele falou isso. A coisa que eu queria ter pensado antes, e já eu sabia disso, mas eu continuei trabalhando, eu continuei fazendo, era cuidar da minha saúde. E hoje eu tô aqui, sem saúde. Tô na beira da morte. Não me adianta ter todo o dinheiro do mundo. Não me adianta ter toda a fama, todo o status, Se não adianta, se eu não tô feliz, se eu não tenho como fazer as coisas de forma feliz, de forma alegre, de forma divertida, não vai ter continuidade. Então por isso eu te pergunto mais uma vez, até quando você vai ficar nesse negócio que não te faz bem? Até quando você vai ficar dependendo do dinheiro? A gente sabe que dá medo, a gente sabe que bate aquela insegurança de putz, e agora? Pra onde que eu vou? Relaxa. Não tô te falando isso pra te acalmar. Tô falando isso porque o fluxo é assim. O fluxo da vida é assim. Você muda o caminho, você muda a direção do seu leme, do seu barco, ele vai começar a caminhar para outro rumo. E se você toma uma decisão que é melhor para você, uma decisão que faz mais sentido para você, uma decisão que realmente vai te deixar mais satisfeito, mais satisfeita, por que não? Até quando? Né? Até quando? Então, primeira coisa, você tem que falar o chega, tá? Você tem que ativar, para quem quer saber assim, não, eu realmente quero tomar essa decisão. Você tem que chegar num ponto de ira. Ira, I-R-A. O que é a ira? É justamente esse chega. Você falar, chega, acabou, não aguento mais, não quero mais isso, que se dane o que eu tiver que passar, eu tô disposto, eu vou dar a volta por cima, e sacode a poeira, se arruma e vamos pra cima. Você tem que chegar nesse chega. Enquanto você não chegar nesse chega, enquanto você não entrar nessa ira de não suportar mais, de não aceitar mais essa situação que você está vivendo, você vai continuar nessa situação sendo escravo das situações. E aí mora um problema muito grande. Se você continuar sendo escravo das situações, você vai continuar fora do domínio, fora do controle. Fechou? Então, toma essa decisão com o seu coração, não com o seu racional, não com o seu bolso. Toma com o seu coração. A pergunta mais boba, mas que eu preciso te fazer é: você vai ficar debaixo da ponte? Se tudo der errado, bota assim, tudo foi o pior possível. Você vai ficar debaixo da ponte? Você não vai. Sabe? Você tem reserva, você tem pessoas te ajudando, você tem família, então relaxa. O máximo que vai acontecer é você ter que abdicar de algumas coisas que às vezes você gosta de fazer e que, querendo ou não, esse mundinho, essa atmosfera te dá essa possibilidade. Só que às vezes as pessoas se vendem por isso. Não se venda por isso. Não se venda por um dinheirinho ali a mais que você pode viajar no final do ano. Não se venda por um status que você tem ali. Não se venda por não se venda por esse tipo de coisa, sabe? As pessoas, elas se vendem muito. Não, eu vou ficar nesse emprego aqui porque eu tenho estabilidade. Estabilidade? Quem diz que estabilidade existe? Estabilidade não existe. Gratidão, viu? Gratidão, Veida. Gratidão, Andresa. Gratidão, Mari.
Que bom que isso está chegando no coração de vocês, tá? Que bom que isso está chegando no coração de vocês. Eu juro pra vocês que eu não achei que essa aula seria tão relevante. Eu juro pra vocês que eu não achei que essa aula ia bater no coração de alguém, né? E mais uma vez eu me enganei, né? Quando a gente ouve uma mensagem, né, do alto, quando a gente baixa um download, certeza que alguém vai ouvir, alguém vai entender, alguém vai captar a mensagem. E a mensagem é essa: você precisa tomar uma decisão de verdade, de amigo aqui, de irmãos que nós somos, de família que nós somos, tá? Você precisa tomar uma decisão. Não, olha só, a frase que me veio aqui à cabeça agora é: não venda a sua alma. Não venda a sua alma. Não venda a sua alma. Porque o seu corpo, você vai precisar dele. O seu corpo, você vai precisar dele para atuar, para fazer acontecer, para colocar energia, para, sabe, dar a volta por cima, fazer um novo projeto, entrar em uma nova jornada. É isso aí, Messi. Toda aula é aprendizado. Toda aula é ganhando e aprendendo e avançando. Mas às vezes a gente pega uns temas tipo esse de hoje, que eu falei, assim, vai ser uma aula legal, vai ser uma aula, assim, que é uma reflexão boa. Mas às vezes não, sabe, às vezes não, a gente fica desacreditando que vai chegar em alguém. E muito legal que chegou em várias pessoas. Porque é um papo, não é um papo de apontar dedo, sabe? Não é um papo de ficar te enchendo o saco aqui, sendo chato com você. Não, minha intenção não é essa. Minha intenção é te fazer pensar. Minha intenção é te fazer pensar. Então ouve isso nessa segunda-feira. Você precisa parar para pensar. Você precisa parar para pensar. Você precisa olhar para a situação e falar: gente, é isso que eu quero para minha vida? De verdade? Se a resposta for não, acabou. Ponto final. Agora você vai se vender por salário, você vai se vender por falsa estabilidade, você vai se vender por uma falsa sensação de que aquilo ali é seguro. Não faça isso. Não roube a sua alma, não venda a sua alma. Porque aí, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai se preencher. Você nunca vai se preencher. E eu tô te falando isso não como uma pessoa que decidiu um tema aqui para essa aula e veio. Tô te falando como uma pessoa que conhece muitas pessoas que aconteceram isso com elas. Que aconteceu isso com elas. Sabe? Eu recebo muitas pessoas no consultório que falam: Rodrigo, eu tô há 30 anos no mesmo emprego e, cara, assim, não faz sentido nenhum pra mim eu estar lá. Eu vejo que eu perdi tempo, eu vejo que eu perdi vida, poderia estar fazendo outra coisa. Quantas pessoas não deixaram o emprego e foram empreender, começaram pequenas, começaram com coisinhas pequenas e vão crescendo, vão escalando, vão melhorando, vão avançando, sabe? Então, arranca esse medo do seu coração, arranca esse medo de que as coisas vão dar errado, de que as pessoas não vão gostar, que as pessoas não vão aprovar, que a sua família não vai gostar. Cara, de verdade, até quando você vai ficar dependendo da sua família para tomar decisão? Você já é um adulto. Você já é maduro, madura para isso. Tome uma decisão e não volte mais atrás. Ponto. Chega. Chega. Se você não quer mais isso, não fique nisso. Lá na frente você vai se arrepender. Lá na frente você vai ver que a vida não é sobre trabalho, que a vida não é sobre dinheiro, que a vida não é sobre status. A vida é sobre se preencher com o que te preenche. Se você ficar tentando preencher com o que não te preenche, nem buraco você vai conseguir tapar. Você vai aumentar o buraco. O buraco só vai aumentando cada vez mais dentro de você. Fechou? Então, primeiro, decisão.
Tomar decisão. Segunda coisa, gestão do tempo. Gestão do tempo. Se você faz uma boa gestão do tempo, se você tem rotina, se você tem horário para fazer as coisas, a disciplina é uma consequência só. A disciplina vai ser uma consequência. Até quando você não vai para academia? Até quando você não vai fazer uma alimentação saudável? Até quando você não vai se movimentar? Até quando você não vai tomar água? Até quando você não vai parar para meditar, para respirar, para se conectar com você, com a sua essência? Até quando? Rotina, gestão do tempo. Faça gestão do tempo e desfrute do que você sempre sonhou. Ponto. Gestão do tempo. Se você tiver gestão do tempo, você vai ter rotina, você vai ter horário para cumprir a sua rotina, para cumprir as suas tarefas, e isso vai resultar em disciplina. A rotina alimenta a disciplina. Quanto mais rotina você tem, mais disciplina, consequentemente, você tem. Terceiro pilar e último, visão de 10 anos. Como você se vê daqui a 10 anos? Será que você se vê como o seu chefe de hoje, que é o último cargo que você pode atingir? Como é o seu chefe? Seu chefe é estressado? Seu chefe ganha muito mais do que você? Seu chefe realmente tem um trabalho que você vai gostar de fazer? Pensa nisso. Pensa nisso, tá? Se você hoje quer sair do seu emprego e você não sabe como, olha para o seu chefe. Olha para o maior cargo que você pode atingir dentro da empresa. Olha só, hein? Talvez com essa informação eu esteja curando várias pessoas. Várias pessoas vão ser curadas com isso agora, porque elas estão destravando com essa visão. Como que é a sua visão de 10 anos? Como que é o seu chefe? Você admira o trabalho do seu chefe? Você pode admirar o trabalho dele, tá? Mas eu digo assim, você se vê no trabalho do seu chefe? Porque tem pessoas que olham pro chefe e vão falar, cara, meu chefe ganha 10 vezes mais que eu, mas eu não queria estar no lugar dele nunca. Eu não quero chegar lá nunca. Olha pro seu chefe e vê o que ele faz, se você vai gostar de estar lá. Pegou? Então tem essa visão de 10 anos. Como você se vê daqui a 10 anos? Ah, Rodrigo, eu não consigo me ver. Não vai chegar. Não vai conquistar. Não vai prosperar. Se você não tem clareza disso, tá? Se você não tem clareza disso, você vai ficar sempre no até quando. Até quando você vai deixar de fazer? Até quando você vai ficar se embebedando de cerveja todo final de semana? Tomando 20 latinhas de long neck. Até quando você vai ficar se colocando para baixo? Até quando você vai ficar se limitando? Até quando? Até quando? Até quando? Então coloca essa visão de 10 anos. Se enxergue daqui a 10 anos. Como que você quer estar daqui a 10 anos? Aonde você quer estar daqui a 10 anos? Quem você quer ter se tornado em 10 anos? Se faça essas perguntas, faça as perguntas para você e responda essas perguntas com o seu coração. Responda essas perguntas com a sua alma. Responda essas perguntas com a sua verdade. Fechou? Então, são 3 pilares, tá? São 3 pilares. Oi, Amanda. Bom dia. Oiê. Tamo junto. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Igor. Bom dia, Valesca. Bom dia, Maria. Bom dia, Lari. Bom dia, Adriano. Tamo junto, pessoal. Espero que vocês façam uma semana maravilhosa, tá? Não vou desejar uma boa semana, porque a semana só depende de você. Se você não tomar decisões, se você não tomar atitudes, as coisas não vão mudar, as coisas não vão começar. Então, o Messi tá falando que abandonou o na segunda eu faço, né? Na segunda eu começo, hoje é o dia oficial, né? Hoje é o dia oficial de começar as coisas. Então, ó, já aproveita logo essa onda, esse bonde, e já pega esse insight aí logo. Já pega esse código aí logo que o nosso amigo Messi passou. Chega de ficar falando, na segunda eu faço, na segunda eu faço. Começa hoje ou começa amanhã.
Ou começa quarta-feira, ou começa quinta-feira, mas começa a fazer, comece a tomar decisões, comece a gerir o seu tempo, coloque a sua visão de 10 anos, se enxergue daqui a 10 anos e você vai ver a clareza que vai chegar na sua vida, certo? Então o tema de hoje foi até quando você vai ficar procrastinando, até quando você vai ficar sem fazer exercício físico, até quando você vai ficar comendo esse tanto de industrializado que você está comendo, até quando você precisa começar a tomar decisões, você precisa começar a gerir o seu tempo e você precisa colocar uma visão de 10 anos para balizar as suas ações daqui até lá. Fechou? Então era isso. Um bom dia para vocês. Feliz dia de hoje. Comecem a semana tomando decisões. Comecem a semana tomando atitudes, tá? Atitudes. Para pensar, tá? Se recolhe depois no seu cantinho. Coloca isso em prática, tá? Coloca isso em ação. Não deixa essa energia isso aqui que eu tô compartilhando com você hoje é energia, tá? É energia. Então não deixa essa energia ficar acumulada em você. Não deixa essa energia ficar presa em você. Coloca essa energia para rodar. Para pensar, tá? Para um momentinho ali, para pensar e você vai ver que muita coisa vai começar a mudar. Fechou? Tamo junto. Feliz dia de hoje para vocês. Uma semana incrível, tá? Eu desejo uma semana maravilhosa para todos vocês. Vamos para cima, vamos cair para dentro. Para de procrastinar. Para de procrastinar. Até quando que você vai ficar deixando para depois? Até quando que você não vai fazer? Até quando que você vai ficar nesse emprego que tá te sugando? Certo? Para pensar nisso, reflete, tamo junto. Até amanhã, mais um dia de Café Holístico às 6h23.